Olá, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e também criador do site juliobatiste.com.br. Nosso site é a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. No site tem muito conteúdo gratuito, mais de 8.000 tutoriais e artigos sobre informática, e tem também a nossa loja com livros, e-books, videoaulas e cursos online na área de informática. Tem muita coisa boa, dá uma olhada lá, todo dia tem novidade. Eu criei esta série de 60 ou mais videoaulas para ensinar macros e programação VBA no Excel para quem é iniciante, para quem não sabe nada de VBA, para quem nunca programou em VBA. À medida que eu vou publicando os vídeos, eles ficam disponíveis nessa playlist aqui. É só acessar esse endereço, sempre vai ter a lista atualizada com todos os vídeos. E se você assistiu alguns vídeos, está gostando e quiser aprofundar os estudos, aprendendo desde o básico de VBA até a criação de sistemas profissionais completos com VBA, eu recomendo dar uma olhada nesse endereço para conhecer a nossa Universidade do VBA. Ela já tem muito conteúdo lá dentro e toda semana, sem exceção, eu adiciono novos vídeos. Dá uma olhada nesse endereço e no final desse vídeo eu vou falar também um pouco mais para você sobre a Universidade do VBA no Excel. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma videoaula desse nosso curso de macros e programação VBA no Excel. Na lição anterior começamos a estudar as funções para conversão de tipos de dados, estudamos várias funções. Nessa lição vamos continuar estudando outras funções. Vamos ver a sintaxe e exemplos lá no próprio VBA. Tem a função cint, que converte uma variável ou expressão passada como argumento para um valor inteiro, clong para um valor do tipo inteiro longo, csign para um valor do tipo single, cstr converte para string e int converte para inteiro. Vamos ver lá então exemplos e mostrar isso em prática, sempre usando aquela nossa macro teste. A gente apaga o código que tinha antes, coloca um novo exemplo e executa para ver se funcionou direitinho. Estamos aqui então no nosso documento de apoio, a função cint. A função cint converte uma variável ou resultado passado como parâmetro para o subtipo integer. O argumento dessa função não pode ser do tipo texto, caso contrário será gerada uma mensagem de erro, e também não pode ser do tipo que extrapola a faixa permitida pelo inteiro, que se eu não me engano é menos 32.767 até 32.766. Nós vamos testar lá para ver ele fazendo essa conversão em tempo real. Vou aqui para minha macro teste, apago o código que tinha antes, vamos lá, declarar uma variável valor numérico, tá? Vou atribuir para essa variável um número válido aí dentro da faixa de inteiros, 1500. E aí eu vou tentar usar cint, a variável valor numérico. Como está dentro da faixa que é permitida por inteiros, ele vai conseguir converter e retorna o valor convertido para inteiro. Vamos dar um F5 para testar. Perfeito, sem problema nenhum. Vamos testar um valor negativo aqui, menos 25.000. Lembrando que a faixa dos inteiros é de menos 32.767 até mais 32.766, se não estou enganado. Converte, perfeito. Agora eu vou tentar passar aqui um valor que está fora da faixa. 1 milhão. Opa. 6 zeros, né? 1 milhão. Tentar converter. Ele vai dar estouro. Por quê? Porque 1 milhão não pode ser convertido para o número inteiro, porque o valor os números do tipo inteiro dentro do VBA só aceitam o valor até 32.766. Se eu tentar converter um valor do tipo texto que não pode ser convertido, ele também vai dar erro. Ok? Muito bem. Então, e bastante simples, né? Deixa eu fazer um outro teste aqui. Valor numérico é 100. Eu posso também passar para ele uma expressão. Valor numérico mais 500. Ele vai fazer o cálculo e vai retornar o resultado. 100 mais 500, 600, como sendo do tipo... Opa! Aqui eu não estava dentro da macro quando eu dei o F5. Então, F5 agora sim. Ele calcula o valor da expressão e o resultado retornado, como está dentro da faixa, é do tipo inteiro. Ok.
CINT, então, converte ou uma variável passada como parâmetro ou uma expressão de cálculo para o tipo inteiro, desde que o resultado esteja dentro da faixa de números aceita pelos números inteiros. Vamos para a próxima função, que é CLNG. Então, ele converte uma variável ou resultado de uma expressão para o subtipo long. O long aceita valores lá absurdamente grandes, né? Nós vimos numa das lições anteriores qual a faixa de valores aceitas pelo long. O argumento dessa função não pode ser do tipo texto, senão gera um erro. Ele não vai ter como converter um texto para um número. O argumento também não pode estar fora da faixa admitida pelo tipo long, caso contrário, será gerada uma mensagem de erro. Ou seja, ele converte desde que o resultado esteja dentro da faixa. Vou fazer alguns testes aqui. Continuar com a nossa variável valor numérico. Vamos atribuir para ela o valor 50 milhões. 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos ver se ele consegue converter. Vai converter porque C long, né? Se eu tentasse converter para inteiro, ia dar erro, porque inteiro não vai até essa faixa. CLNG. Dou um F5. Perfeito, converteu. Agora eu vou atribuir para ele aqui 12,50. Isso é um número com decimal. Lembrando que o decimal é o ponto, não é a vírgula no VBA. Ele vai conseguir converter para long? Consegue, e ele trunca a parte quebrada. Ele pega só a parte inteira do número. Não interessa quantas casas decimais tem. Aqui, ó, por exemplo, 154,3697. Ele pega somente a parte inteira do número e desconsidera os decimais, o que vem depois da vírgula. Se tentar passar um valor de texto, por exemplo, aí ele vai dar erro, que, ó, não tenho como converter isso aí para um valor do tipo long. Ok? Então, sempre a mesma coisa, o nome da função e o nome de uma variável ou uma expressão. Se colocar aqui, ó, 125,35, valor numérico mais 200,84. O que ele vai fazer? Ele vai retornar apenas o valor, a parte inteira. E por que deu 326, pessoal? Porque se você somar 125 mais 200 vai dar 325, aqui dá mais um e pouco, dá 326 ponto alguma coisa. E aí ele pegou somente a parte inteira, que é o 326. Ok? Sem mistério. Vamos para a próxima função. Temos aqui a função CSNG. Converte uma variável ou resultado de uma expressão para o tipo single. O argumento não pode ser texto, caso contrário vai ser gerado um erro, e não pode estar fora da faixa admitida pelo subtipo single. Caso contrário, gera um erro em tempo de execução. Ok? Vamos fazer uns exemplos aqui. Single, valor numérico, e vamos aqui CSNG, uma variável valor numérico. O que ele vai fazer? Ó, converteu para single. A diferença do single e do long é que o long não considera as casas decimais e o single considera as casas decimais. Se você passar aqui para ele um valor do tipo texto, ele vai dar erro porque não consegue converter Maria para um valor numérico. E tem que estar dentro da faixa do single. Se extrapolar a faixa do single, que é uma faixa bastante grande, 25.384.621,4568. Está dentro da faixa, ele consegue converter, só que converte para aquela exponencial, aquela notação científica, né? 2, isso elevado no expoente 7, tá? Vezes 10 na 7. Bom, também bastante simples de usar, não tem maiores problemas e também pode ser uma expressão, 125,54 e aqui valor numérico mais 100. Ele calcula e retorna o valor convertido para o valor do tipo single, mantendo as casas decimais, porque o single é um número que permite casas decimais, é um tipo que permite casas decimais. Próxima lição, CSTR. Ela converte uma variável resultado de uma expressão para o subtipo string. Tá? Só uma pequena interrupção para dizer que se você estiver gostando do vídeo, não deixe de deixar o teu like, isso me ajuda muito aqui no nosso canal no YouTube. Aí eu me animo e publico mais vídeos.
Para receber avisos sobre novos vídeos que são publicados, inscreva-se no canal, tem um botão inscrever-se. E se você tiver dúvidas, sugestões, elogios, críticas, por gentileza, é só usar o campo de comentários abaixo do vídeo. Valeu? Vamos continuar com a nossa aula. Então, pode ter situações em que você tem que pegar os valores que você importou de uma planilha ou de um banco de dados e precisa converter ele para string. Então, valor numérico. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui, ó, declarar uma segunda variável, aqui valor de texto, tá? E vou dizer que essa variável valor, e vou converter, ó, essa variável valor texto vai ser igual a CSTR do valor numérico, ou seja, eu estou convertendo, mesmo sendo um número, o valor numérico, para um valor texto. E agora, se eu tentar usar esse valor texto, embora tenha um número nele, mas como ele foi convertido para um tipo texto, se eu tentar usar ele para fazer cálculo, vai dar erro. Quer ver? O valor numérico igual a valor texto vezes 2. Vamos tentar executar isso aqui. Ele executou porque ele converteu na hora. Ele pôde ser convertido, tá? Mas por quê? Porque ele é um número que não tem mais nada. Agora, se eu colocasse aqui, ó, valor texto igual a valor numérico e José, acrescentasse, aí o que ia ter na variável valor texto? Ia ter 125.54 José. Aí na hora de executar, ele não pode mais ser usado para fazer cálculo, porque tem um texto ali que ele não sabe como converter para número. Então o CSTR ele converte um valor numérico para um valor de texto, ok? Então vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Valor numérico, valor texto é igual a CSTR de valor numérico, e vamos na mensagem box aqui exibir o nosso valor texto para ver o que ficou naquela variável. Ó, 125,54 e mais o José. Então ele pegou o que tinha no valor numérico, isso aqui, mas como sendo texto, e anexou com a palavra José, tá? Muito bem, vamos ver agora a última função dessa nossa lição, que é a função int. A função int retorna somente a parte inteira de um determinado número. É bastante simples de usar também, vou mostrar para vocês aqui. Vou apagar o que tinha antes. Dimension x. Atribuir para x o valor 125.78. Vou usar aqui um mensagem box int de x. O que é que ele faz? Ele retorna apenas a parte inteira da variável x, que é o 125. Aí, que é a mesma coisa que faz a função cint, né? Se eu usasse a cint, também retorna a parte inteira, com um detalhe. A cint faz arredondamentos, e aí tem que ter muito cuidado, pessoal. Quando você está fazendo cálculos e aí quer converter, tem que ver se esses arredondamentos podem ser feitos ou se não vão influenciar no resultado final. Às vezes eu recebo um e-mail, Júlio, os cálculos não estão funcionando, mas as fórmulas estão certas, tudo direitinho. Aí tu vai ver o usuário tá lá usando uma cint que está fazendo esses arredondamentos aqui, ó. Veja que se passou de 5, ele arredonda para cima. Se fosse abaixo de 5 aqui, ó, ele arredonda para baixo. E se for exatamente 5, Júlio, ele arredonda para cima. Tá? Até 49, ele arredonda para baixo. De 5 para cima, ele arredonda para cima. Agora, se tu quer tirar somente a parte inteira, realmente, não importa que seja aqui 99999, ao invés de cint, você usa apenas o int. Daí ele retorna apenas a parte inteira e não faz arredondamentos. Ok? Acho que com isso ficou de bom tamanho essa lição. Terminamos a nossa apresentação sobre as principais funções para a conversão de tipos de dados. E na próxima lição nós vamos analisar algumas funções do VBA para operações com dados do tipo string e do tipo data e hora, tá bom? Então,
Agradeço por terem me acompanhado até aqui. Espero que essa lição tenha trazido para vocês novidades e novidades úteis. E até a nossa próxima lição. Valeu! Que bom que você assistiu o vídeo até o final. Espero que ele tenha trazido informações úteis e que você possa aplicar no seu dia a dia para resolver aí alguns problemas com o Excel. Reforço o convite para você sempre acessar o site juliobatiste.com.br. Todo dia eu publico novos artigos, novos tutoriais, além de ter a nossa loja virtual, onde tem muito conteúdo, excelentes cursos online, e-books, videoaulas e livros sobre Excel, VBA e vários outros assuntos de informática. Conforme prometido, no final do vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre a nossa Universidade do VBA no Excel. Para contextualizar, imagina a seguinte situação. Quantas vezes você chegou num ponto em que simplesmente não consegue resolver um problema no Excel? Mesmo dominando fórmulas, funções, mesmo sendo um usuário avançado do Excel, chega num determinado momento em que tranca e você não consegue ir adiante. Isso não é só com você, isso é uma situação muito comum, porque faz parte da curva de aprendizado do Excel. Você aprende o básico, você vai evoluindo para o avançado, você se torna um usuário avançado em fórmulas, funções, mas chega um momento em que simplesmente não tem como resolver determinados problemas. E aí o que faz? Aí você tem que dar o próximo passo. Nem tudo no Excel pode ser resolvido com fórmulas e funções. E o próximo passo é macros e programação VBA no Excel. Por isso que eu criei a nossa Universidade do VBA no Excel, para ensinar para você desde o básico até a criação de sistemas profissionais e completos com VBA no Excel. Então, para você não passar mais raiva, para você dominar o VBA, e não é difícil aprender VBA, isso é uma promessa que eu faço para você, conheça a nossa Universidade do VBA. Todas as informações nesse endereço aqui sobre a Universidade do VBA. Lá tem a descrição completa, qual o conteúdo que já tem lá dentro. No momento que eu gravo esse vídeo já tem mais de 400 videoaulas lá dentro. Toda semana eu coloco vídeos novos, gravo e coloco novos vídeos lá. E lá você vai ver a descrição completa, a lista dos módulos e dos vídeos que já tem, como fazer a inscrição, quais as opções de pagamento, parcelamento, tá tudo informado nesse endereço aqui, tá bom? Lá tem também meus contatos, meu WhatsApp, meu e-mail, qualquer dúvida é só entrar em contato. Então, se você quiser dar um passo adiante, acesse esse endereço. Lá eu preparei uma promoção especial com um ótimo desconto e um bônus inacreditável. Dá uma olhada lá. Não vou falar aqui para não ficar me alongando no vídeo. Legal? Mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a nossa próxima videoaula aqui no YouTube. Um excelente estudo a todos!